Olá, gente, tudo bem? Sou Luciana Haddad. Hoje nós vamos fazer canelone de ricota com nozes e creme branco. O canelone, a gente pode encomendar a massa nas casas de massa fresca. A gente vai dar aqui online como fazer uma massa fresca de lasanha ou de canelone, que é a mesma massa, só o corte que é um pouco diferente. A montagem é diferente. Então, essa aqui é uma massa semi-pronta, pré-cozida. A gente vai rechear esse canelone com o recheio que nós vamos preparar agora. Vamos para o recheio? Os ingredientes. Espinafre. Nós vamos usar espinafre Nós vamos escaldar esse espinafre na água quente. Depois cebola, nós vamos fritar essa cebola na banha. Requeijão cremoso, nós vamos usar. Aqui tem sal, noz moscada, pimenta do reino, ricota e nozes picadas. Então vamos lá. Aqui tá o espinafre, tá? Para adiantar a receita, eu já coloquei eu tiro essas partes grossas aqui, ó, esses talos, todas aqui do espinafre. Isso aqui eu descarto. E uso as folhinhas e os cabinhos mais finos. Então, é isso aqui que é usado. Os cabos grandes, eu não uso. Os galinhos grossos, né? Do espinafre, ó. Só isso aqui. Isso aqui eu coloco dentro da água quente, com sal. E ele fica assim. Ó, fica assim. Murchou. Certo? Então, nós vamos colocar agora os ingredientes dentro do mix. E é só acompanhar a receita. Então vamos pôr o espinafre. O espinafre aqui no mix. Então tá aqui. Nós vamos bater esse mix. Quando a gente coloca todo o espinafre dentro do mix, pode ser que às vezes fique um pedaço, ó. Tá vendo? Então a gente tira um pouco do espinafre que já tá batido, coloca num pirex, tira um pouco para facilitar um pouco a batida do espinafre. Aqui você pode colocar o resto, tira um pouco para aliviar a máquina, né? E aí agora eu vou colocar o pedaço de ricota aqui para bater junto. Eu vou colocar aqui. A ricota batida com o espinafre agora. Vai virar uma massa só. Isso aqui você pode rechear panquecas, massas de panqueca. Bom, aqui eu já bati no mix a ricota e o espinafre que eu escaldei. A gente vai misturar bem esses dois ingredientes, bem amassadinhos. Agora aqui você já pode temperar ele. Aqui eu vou pôr sal. Noz moscada. Pimenta do reino. Aí eu tempero com sal. Vou colocar o azeite. Não tem problema se ficam os fiapinhos de espinafre. Aqui eu vou pôr as nozes.
requeijão e o azeite. O azeite. O requeijão da sua preferência. E agora, por último, eu vou refogar essa cebola e vou misturar aqui no nosso recheio. Eu vou fritar essa cebola na manteiga e vou misturar aqui na nossa mistura. Uma dica aqui para o nosso recheio de espinafre é uma colher de sopa de rasa, bem rasinha, de açúcar. Uma colher de sobremesa de açúcar. É uma dica que eu dou para o sabor ficar um pouquinho mais acentuado da ricota. Então vamos lá, vou fritar isso aqui e depois nós vamos fazer o nosso recheio. Tá aqui a nossa manteiga derretida, fritou a cebola. Aqui eu coloquei o restinho de sal e pimenta. Nós vamos misturar no nosso recheio da ricota. E vamos misturar bem misturadinho. Aqui. Pronto. Nós vamos colocar o recheio. Não precisa encher muito. Tem que ser meio proporcional ao tamanho da massa. Enrolar. Bem enroladinho. E colocar na forma. Aqui, na hora que você for virar, rodar, você dá uma apertadinha para que o recheio vá para as pontas. Aí você enrola e corta no meio para não ficar tão grande para na hora de servir, porque o creme branco vai ficar por cima. Você às vezes nunca sabe onde é que tá o rondelli, né? Pode quebrar ele. Se colocar assim, ele fica mais bonitinho, até para servir no prato. Sim, dá uma apertadinha, daí ele vai para as beiradinhas. Interessante que dê 2 voltas. Aí você corta, coloca aqui, outra aqui. Fica mais delicado para servir, né? Nós vamos encher a forma toda aqui com os canelones enroladinhos, com espinafre. Vamos finalizar, eu vou colocar 2 camadas de canelone e vou jogar o creme branco aqui por cima e vai ao forno. Daqui a pouco eu mostro a segunda etapa. Aqui nós vamos fazer o molho branco com a manteiga, cebola e o alho. Então, só refogando. Vou pôr sal e pimenta do reino e depois vou pôr o leite. E vou engrossar com uma maisena. Pode escolher um molho
da sua preferência. Você pode fazer em casa, bater tomate, ferver com cebola, alho, manjericão, orégano, açúcar, sal, fazer seu molho da preferência. Eu vou usar um molho pronto, tá? Eu costumo, sempre quando eu uso um molho pronto, eu coloco um pouquinho de açúcar, um pouquinho de cebola, um azeite aqui dentro e um pouco de orégano. Então é um pouco de açúcar, azeite e orégano, um pouquinho de sal e um pouquinho de água, vou aumentar um pouquinho, que eu vou fazer com 2 molhos esse canelone, tá? Então eu vou levar ao fogo e vou deixar pronto esse molho pra gente preparar o canelone todo. Aqui nesse molho pronto, eu vou pôr uma colherzinha de açúcar para quebrar um pouco a acidez do tomate. Vou pôr uma pitada de orégano e um pouco de azeite de oliva. Um pouco de azeite. E vou deixar ferver. Vou usar esse molho aqui junto com o molho branco que eu tô fazendo. Isso aqui vai ferver e nós vamos montar. Na hora que o leite estiver fervendo aqui, vocês estão me acompanhando, eu vou colocar 3 colheres de maisena cheias, dissolvida na água. Vou mostrar como é que é. Aqui tem as 3 colheres cheias de sopa de maisena. Eu vou dissolver isso aqui na água, no copo. E vem aqui, eu vou colocar dentro do molho branco. Nesse molho branco, vou colocar sal aqui dentro. E depois, uma caixa de creme de leite, depois que ferver. Pronto, aqui o leite tá quase fervendo. Vou virar essa maisena aqui, esse amido de milho, né? E vai engrossar o nosso creme. Ó, a espessura dele. Fica bem cremoso. Quando que você sabe que um creme tá bom? Quando você passa a colher e tá escorrendo. Para esse canelone, esse creme tem que ficar assim, ó. Não corre mais, tá bom? Vou deixar só ferver para cozinhar esse amido de milho. E nós vamos montar o nosso canelone. O molho tá fervendo. O molho vermelho tá fervendo. Nós já vamos desligar ele. Tá aqui o nosso molho. Ó. Um pouquinho de sal aqui. Sal aqui. Tá pronto esse molho. Já vou desligar ele. E esse aqui também já tá pronto. Nós pegamos um pirex que vai ao forno, que não precisa ser aquela de alumínio, pode ir direto na mesa esse aqui depois. Aí nós vamos montar o canelone aqui. Pra gente montar o canelone, a gente precisa colocar molho no fundo dessa forma para esse canelone não grudar. Nós vamos pôr aqui, ó, o molho vermelho no fundo. E eu vou colocar um pouquinho, isso é a gosto, mas eu vou pôr um pouquinho do branco. Para que esse molho termine de cozinhar esse canelone. Aí nós vamos colocar os canelones que eu enrolei, nós pegamos a massa, vou mostrar daqui a pouco. Recheamos, enrolamos, eu cortei ao meio para não ficar tão grande. E nós vamos colocar esses canelones dentro da massa, dentro do molho, na travessa.
Pode pôr um do ladinho do outro. Sempre lembrando que o cannelloni, você pode deixar ele inteiro, como cortar ele no meio. Se você cortar ele no meio, ele cozinha mais rápido. Nós vamos montar mais um cannelloni, vou mostrar para vocês como que a gente fez. A gente pega a massa que já vem pronta, ela pré-cozida, pré-pronta. A gente recheia. Enrola, dá uma apertadinha nela, enrola esse cannelloni. Você pode rechear de frango, você pode rechear de carne moída, você pode rechear só de requeijão, presunto e queijo. E aí, nós vamos cobrir esses canellones com creme também de novo, branco e vermelho. Dá uma apertadinha para que esse recheio vá para os lados. Corta no meio. Dá uma empurradinha para eles não ficarem dançando na forma. Ficarem bem apertadinhos. Porque a massa tá pronta, o recheio tá pronto. Tá praticamente tudo pronto. Então, é só colocar no forno, tempo de meia hora. Esse prato já está pronto. Já está pronto para ser servido. Não tem necessidade de cozinhar horas esse prato. Ferveu, tá pronto. O recheio de frango, você pode pegar o frango, o peito de frango, desfiar, cozinha na panela de pressão, depois desfia ele, coloca ele com cebola também refogada na manteiga. Pode pôr requeijão, fica muito bom. Aí quando chega nesse ponto aqui, ó, em que a forma tá toda tomada com o cannelloni, a gente pode vir com o molho vermelho de novo, joga por cima, um pouquinho só para outra massa não grudar, certo? Só para outra massa que for por cima não grudar. E eu vou pôr mais um pouquinho de creme branco, que vem por cima, também para não grudar. E aí eu posso vir com o restinho de cannelloni que tá para rechear. Agora eu vou cobrir o creme do cannelloni. E terminar com molho vermelho. Às vezes não precisa colocar tudo que você fez. E vou colocar queijo parmesão caseiro ralado por cima e vou pôr no forno para gratinar. Esse é o nosso cannelloni de nozes com ricota, com creme branco e o molho vermelho. Quem não gosta do molho vermelho não precisa colocar. Ou quem não gosta do molho branco, só põe o molho vermelho. Tá aí nosso cannelloni.